paz, amados, pastor José Henrique. Nós estamos dando início nesse ano de 2026, Pérolas do Reino. São algumas palavras, breves palavras, né? Para que nós possamos refletir nelas durante o ano de 2026 e durante todo o tempo de nossas vidas. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Êxodos. Êxodos 13, versículo 21 e 22. Eu estou usando a versão da Bíblia Almeida, revista e corrigida, mas o irmão, o querido, pode estar usando qualquer versão, amém? Porque a palavra de Deus é uma só. E diz a palavra: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Nós estamos no início de um novo ano. Novas expectativas, novos sonhos, alguns com novos projetos, outros com projetos já antigos, mas para serem colocados em práticas. São sonhos que são verdadeiros para algo novo que se inicia, não é assim? E essa passagem que lemos nos mostra um povo que estava saindo de uma situação de escravidão e também estava com fortes expectativas diante de algo novo que estava à sua frente. Israel já tinha saído do Egito após as 10 pragas que assolaram todo o Egito, e Deus nunca se apartou deles. Todo o percurso que Israel esteve no deserto, uma coluna de nuvem os acompanhava de dia e uma coluna de fogo durante a noite, guiando o povo, mostrando o caminho a ser seguido. Amados, e assim como Deus guiou aquele povo no deserto diante de algo novo, se nós buscarmos o Senhor, Ele será o nosso norte, a nossa bússola no deserto, independente de qual deserto nós estamos. Deus sempre irá nos conduzir. Eu sei que às vezes não é fácil e muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, principalmente nos momentos difíceis. Eu com certeza não sei qual o problema que você está passando, como você entrou nesse ano, nesse novo ano, mas essa passagem é para mim, essa palavra é para mim e para você. Não importa qual deserto sejamos, nós não estamos sozinhos. Amém? Amém? A Bíblia ela fala de algumas pessoas que passaram por deserto em suas vidas, mas Deus sempre as sustentou. Um exemplo bem conhecido é José. José ele foi vendido como escravo para o Egito, né? Foi parar no Egito, trabalhou na casa de Potifar e foi injustiçado e jogado numa prisão. Mas Deus sempre cuidou dele, mesmo sem ele perceber. É uma história muito conhecida de muitos, né? Na prisão, José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro do faraó. O padeiro, em 3 dias, iria morrer. E em 3 dias, o copeiro teria o cargo devolvido diante de faraó. E tudo o que José falou aconteceu. E José ele faz um pedido ao copeiro, que o copeiro não se esquecesse dele. Mas o copeiro só lembrou de José 2 anos depois, quando o faraó teve um sonho e que ninguém conseguia interpretar. Detalhe, amados, o copeiro se esqueceu de José, mas Deus não se esqueceu. Amém? E é mais uma palavra para você e para mim. Deus não se esqueceu de cada um de nós. Amém ou não amém? José foi chamado à frente de Faraó e interpretou o seu sonho. E José foi levantado a ser o segundo depois de Faraó, para governar todo o Egito. José acordou escravo e foi dormir governador. Olha que maravilha. Deus pode mudar a sua e a minha história de uma hora para outra.
mas é no tempo dele. Eu sei que às vezes fica difícil esperar ou entender o porquê de tanta demora para acontecer algo que estamos esperando há tanto tempo. E eu acredito que com José, quando ele estava na prisão, também não foi diferente. A espera, a angústia, ainda mais porque ele estava ali injustamente. Ele não tinha feito nada de errado. Mas um detalhe para nós refletirmos, amados. Se o copeiro tivesse lembrado de José assim que saiu da prisão, José poderia ser chamado para ser o padeiro do faraó. Porque naquele momento o faraó estava precisando de um padeiro. Entendam bem, eu não estou desmerecendo nenhuma profissão. Eu só quero que entendam que Deus tem um propósito para tudo. Nós vemos o agora, mas Deus vê lá adiante. E levou José ao palácio quando o faraó precisou de um governador. Deus levou José no tempo certo. Amém? Isso faz sentido para você? Há um tempo para tudo debaixo desses céus. Nós às vezes queremos antecipar as coisas, queremos dar uma ajudinha a Deus, como se Deus precisasse de nossa ajuda. Amados, José estava no deserto da sua prisão, mas Deus estava com ele. O povo de Israel estava andando no deserto, mas Deus esteve no controle de tudo. Meus queridos, se você está passando por uma provação, se está em algum deserto, seja ele qual for, você não está sozinho. A palavra diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 22. Eu disse lá no início que eu não sabia como você entrou nesse ano, eu não sei. Mas eu sei que somente quem está vivendo a situação saberá dizer onde dói. Tem um ditado popular que diz: somente o dono do sapato sabe onde o calo aperta. E é bem assim, não é? Porém, mesmo que o sapato esteja apertando, você não está sozinho. Continue com seus sonhos, com seus projetos, colocando Deus sempre à frente e no controle de tudo. E lembre-se sempre, amados, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. E confiança nos livramentos de Deus. Sentir um frio na barriga diante de uma situação é normal. Nós somos humanos. Mas não podemos nos apavorar e sair gritando, deixando que o medo nos domine e acabando por blasfemar contra o Senhor. Perguntar o porquê de certa situação é normal. Somos pequenos diante da grandeza dos propósitos de Deus. Porém, nós não podemos deixar que esses porquês sejam maiores que a confiança no Pai. Amém? Antes de nós orarmos, eu quero que fique bem gravado em seu coração e no meu coração também. Deserto não é lugar de morada. Creia que Deus está no controle da sua vida e que você não está sozinho nessa caminhada. Então, amados, deixe que Papai te direcione, te guie em todos os seus planos, em todos os seus caminhos, e com certeza você chegará ao seu destino. Amém? Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar ao Pai, para que Ele continue nos dando direção nesse ano de 2026, que Ele esteja à frente dos nossos projetos, dos nossos caminhos e de tudo que nós iremos fazer. Amém?
Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos que o Senhor continue conosco nesse ano de 2026, nos direcionando, nos orientando, nos sustentando, nos fortalecendo, Pai. Que nosso foco seja o Senhor, que a nossa fé esteja voltada ao Senhor, para que tudo que nós façamos, Pai, esteja de acordo com a Tua vontade, que a nossa vontade seja igual à Tua, e se não for, Pai, que ela se curve à Tua vontade, porque nós sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós, e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua nos sustentando, continua nos direcionando, continua nos protegendo, que Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, dando Tua proteção, e que toda intenção maligna, Pai, se houver alguma intenção maligna, Pai, que seja repreendida, que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo em todo o tempo, Pai. Dai-nos um 2026 abençoado e abençoador na Tua presença, Pai. É o que te peço, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Sejam abençoados e abençoadores. Em nome de Jesus. Amém.